Como prometido para vocês, estou aqui trazendo o próximo sisteminha de RPG do canal que a gente vai usar em one-shots e na próxima campanha, que é Brutal, um RPGzinho nacional e é basicamente um clássico slasher daqueles filmes como Pânico e Sexta-feira 13, onde tem ou um assassino ou uma criatura, um monstro que os sobreviventes são adolescentes ou pessoas que têm umas questões meio inconsequentes e muito estereotipadas que fogem de um assassino ou essa criatura assustadora. E esse sistema foi feito pelo Biff, do D20 Minutinhos, e ele é basicamente um drinking game. É pra pessoa ficar meio doidinha, meio. Nossa, doidinha foi paia, né? Enfim, pra ficar meio fora da casinha enquanto joga, pra ficar realmente igual os sobreviventes e ser totalmente consequente e esquisito. Mas ele é um drink game, o que é muito diferencial, mas caso você não beba, seja menor de idade ou só não goste mesmo, tem a opção para desafios, que eu vou explicar depois. É, basicamente esse vídeo ele é para os players, então se tu for mestre vai te ajudar a entender como funciona para os players, mas ainda não vai te trazer como funciona o assassino e tudo mais. E atualmente eu estou usando o Fast Play, então ainda pode acabar sofrendo alterações com o passar do tempo. Tá, agora vamos para a criação de personagens. Basicamente, essa criação de personagens não tem classe e origem como as normais. Nesse RPG, tu tem uma coisa só, arquétipo, que é basicamente o estereótipo que o teu personagem é. Que sempre que a gente vê um filme, bate o olho e vê, putz, isso daqui, esse personagem 100% é isso. E é basicamente isso. Tu tem o arquétipo de atleta, cética, esbelta, heroína, inocente, nerd, relaxada e valentona. Eu não sei o que eu tô fazendo com a mão já, explicando. É automático. Basicamente tem esses arquétipos e cada uma tem essas listas de habilidades que apareceram e tem várias opções, mas inicialmente tu escolhe só uma. Com exceção se o teu personagem já sobreviveu a uma campanha, a um thriller, né? Se ele já sobreviveu a isso, o mestre falou, vai continuar com os mesmos personagens, aí tem as habilidades e cicatrizes, que é basicamente quando o sobrevivente ele fica mais experiente, aí seria tipo uma upada de nível. Que daí tu pode escolher uma habilidade extra do seu arquétipo ou uma habilidade extra de um arquétipo de alguém, de algum dos players que morreram durante essa campanha que se passou, dessa primeira campanha. E tu também pode escolher essa habilidade especial, essa habilidadezinha que sempre fica embaixo desses arquétipos com uma estrelinha. Agora a gente vai para os atributos. Cada uma desses arquétipos, eles têm uns atributos. Tem dois cada. E depois eu vou explicar direitinho como é que ele funciona nesse sistema. Mas basicamente seria força, que seria o potente, depende da versão que tu tá vendo. Agilidade, ligeiro. Inteligência, sagaz. Vigor, firme. E carisma, que seria o desenrolado. Que tem, tô com duas versões aqui, então eu já explico as duas para dependendo de qual versão tu pegar, tu já sabe. E eu não sei se vão mudar o nome ainda, mas é basicamente isso. E na criação do personagem ainda tem mais uma coisa: apegos. Basicamente, os apegos são coisas que definem o seu personagem. Um item icônico, que é tipo, eu tenho um boné aqui, que é o meu item icônico, tenho o meu óculos, tenho um colar, tenho um livro, um diário. E basicamente esse item vai ter um peso emocional pro personagem, vai ser algo muito importante para esse personagem que caso seja roubado ou perdido, tu encontra o seu item icônico antes do final do thriller. Mas basicamente é algo que tu pode usar em uma ação que tu recebe 2 pontos de tensão que vão ser explicados depois. E esse item icônico pode ser usado uma vez por sessão somente por suas donas, ou seja, quem é o dono desse item icônico vai poder usar, quem não for, não vai,
porque é o que eu tenho afeto. Daí tu tem que usar e tu ganha 2 pontos de tensão, que é tipo o ponto de shot. E a relação afetiva, tu tem um laço com alguma pessoa que seja muito importante para ti, seja namorado, namorada, mãe, irmã, irmão, pai, seja o que tu decidir pro teu personagem, vai ser essa relação afetiva que é o teu porto seguro, a pessoa importante para ti. E ao passar um tempo com essa relação afetiva numa sessão, você recebe 2 pontos de tensão. Essas relações afetivas só podem ser visitadas uma vez por sessão, que nem o uso do item icônico. E tem o desejo obscuro, que é aí que a parada fica interessante. O teu personagem ele vai ter ou algum desejo obscuro, como o próprio nome diz, uma vontade, um impulso, ou um segredo que tu guarda meio tenebroso. Que tu guarda 7 chaves e tu não vai contar, tá ligado? Aí, se tu revelar esse desejo durante essa campanha, você recebe 3 pontos de tensão. E uma vez revelado, tu não pode usar de novo esse segredo. Tá, agora sobre os pontos de tensão. O que eu posso acabar confundindo com o meu apelido carinhoso, pontos de tesão. Mas não considerem isso como o certo, por favor. Primeiramente, um aviso. Para quem bebe, já conheça seus limites. Quem for dirigir ou acabar sendo menor de idade, cria vergonha na cara. E se tu for dirigir e é menor de idade, não vou nem comentar, né? Devia estar no reformatório já. Brincadeirinha sem graça, né? Enfim, toma cuidado com isso. Se você bebe, conheça o seu limite. Você vai beber muito nesse RPG, provavelmente. Então, pegue bebidas fracas também, não fica só na forte. Vamos começar com pontos de tensão. Pontos de tensão são basicamente uma moeda de troca que tu tem enquanto tu tá fora de cena de encontro. E fora dessas cenas de encontro, tu tem esses pontos para tu gastar. Mas primeiro tu tem que conseguir esses pontos. Ou você consegue bebendo, que é um ponto a cada shot que tu dá, ou você consegue com desafio, que daí caso você não beba e tudo mais, tu fala pro teu mestre isso e tu propõe alguns desafios, tipo, eu vou ligar pra minha ex, eu vou ligar pra minha mãe e falar que eu engravidei uma guria, sei lá. Aí o teu mestre vai ver qual nível esse desafio tá, chupar limão sem fazer careta, vou comer uma cebola, vou comer uma pimenta. O mestre vê o nível que esse desafio vai ser e define quantos pontos vai ser pro desafio, porque é mais difícil conseguir pontos em desafio do que bebida, que bebida é só tu ir virando. E pontos daí já é complicado ficar fazendo um ponto por desafio, só se for um mais simplesinho. Aí é assim que funciona. Tu escolhe se tu bebe ou não e vai conversando com o teu mestre sobre os desafios ali na hora mesmo e vai se virando. Mas deixa algumas coisinhas preparadas que é sempre bom. Aí. Nossa, tô falando muito aí, né? Enfim. Basicamente todo player tem 10 espaços de pontos de tensão. Então considera que tu tem uma barrinha com 10 espacinhos. Aí você bebe um shot, tu preenche um espacinho. Então não pode passar de 10. Tu não pode passar de 10. Tu vai ter que gastar antes de beber a mais. Porque se tu beber mais, não vai contar pra nada, não fica acumulado nem nada. 10 é o máximo. Aí. Nossa, eu tô falando muito aí, que droga, hein? Corta um pouquinho aí. Tá, vamos pra lojinha agora com esses pontos de tensão. Primeiro tem os clássicos. Cuidar de feridas, que quando tu acaba essa cena, tu pode, tipo, quando acaba uma cena de encontro e tu tomou uns machucados e tudo mais, tu pode se curar. Só que não pode se curar para um número menor do que a sequela que tu tiver, que depois eu vou explicar. Então, tu gasta a quantidade de dano que tu tomar é a quantidade de ponto de tensão que tu vai ter que gastar. Ou seja, se eu tomei 3 de ferida, eu posso curar tanto, eu posso curar 3 de ferida, eu gasto 3 pontos para curar 3 de ferida. Me machuquei 4, mas eu só posso curar 1 e tudo mais, eu gasto 1 ponto para curar um desses machucadinho e tu fica com 3 aí. Basicamente é assim que funciona esse cuidar feridas. Tu gasta equivalente ao quanto tu cura. Aí tomar jeito, que é basicamente tu gasta 3 pontos de tensão
Deixa eu ver se é 3 mesmo. 3 pontos de tensão. E basicamente não sei uma palavra para falar isso. Tu recupera um estilo incapacitado. Ou seja, força, agilidade, inteligência, vigor, carisma, seja como chama. Às vezes um inimigo, um assassino, né? Acaba incapacitando um desses teus estilos. Aí, esse tomar jeito serve para tu recuperar esse estilo de volta e ficar zero bala. Aí tem o choque de realidade, que é um principal, que basicamente tu gasta 6 pontos, que é ponto pra cacete, pra recuperar um dado, que daqui a pouco eu vou explicar como tu vai perder eles. Tirando esses, que é universal para todo mundo, tu tem as vantagens de especialidade. Lembre que eu falei, tem força, agilidade, inteligência, vigor, carisma, e cada uma dos arquétipos tem especialidade em 2. Ela dá mais uma coisinha, mas depois eu explico. Mas nessa lojinha de especialidades, tu tem como comprar um de cada tipo. O de vigor, tu compra adrenalina, tu consegue comprar uma adrenalinazinha, que ela, basicamente gastando 2 pontos de tensão, tu reduz a próxima ferida em 1, automaticamente. Ou seja, quando tu compra antes do encontro, quando tu entrar no encontro, tu logo no primeiro ataque que tu tomar, vai reduzir em 1 a ferida. É como se tu tivesse um escudinho de 1 e um uso único. E só dá pra usar uma vez até passar esse encontro e depois tu recupera pra gastar de novo se tu quiser. Aí tem o do intelecto, que é caçar recursos. Basicamente, tu gasta 3 pontos de tensão e tu pode acabar conseguindo um recurso que não estava presente na cena inicialmente. E basicamente diminuir a dificuldade do teste em 1, que é muito bom. Agilidade, que é 3 pontos de tensão também, que é preparar para a próxima. Basicamente, no próximo encontro, um dos teus dados, dos teus 6 dados, que daqui a pouco eu explico, já vai virar um deles de fuga automaticamente. Aí tem o força, que tu gasta 3 pontos de tensão, que é o ele não espera por mim, que é basicamente tu no próximo encontro tu já ganha um sucesso automático contra o assassino. E o carisma, ombro amigo, que tu pode gastar a quantidade de pontos de tensão que tu quiser para fornecer essa mesma quantidade, tu transfere o quanto de ponto de tensão tu tem para outra pessoa do grupo. É um divide ponto de tensão e tu dá o quanto tu quiser lá a ele. Enfim, é sobre isso dos pontos de tensão. Tá bom, agora vamos falar dos testes. Basicamente, esse RPG se baseia em tu possuir 6d6. Cada player possui 6d6. Desses 6d6, a cada teste que tu fizer, tu pode escolher quantos tu vai gastar. Eu quero usar 3 dados para esse teste, quero usar 4, que isso aumenta a tua chance de passar, mas aumenta a chance de tu perder dado. De 1 a 3, em casos normais, são falha, e de 4 a 6 é sucesso. Caso tu tenha um recurso que facilite isso, 3 para cima já é sucesso, ou se o teu arquétipo tiver essa especialidade, tipo, o meu arquétipo é agilidade e força, daí um teste de agilidade, 3 para cima já é sucesso também. Então, só 1 e 2 é falha, o que diminui já. E basicamente é isso. Tu tem essas falhas, tem testes complexos também, quase que eu deixei passar. Quando é teste complexo, tu precisa de no mínimo 2 sucessos. Então, se no comum tu só precisa de um sucesso para passar, no complexo tu vai precisar de 2 sucessos para passar. Para isso, existe o caçar recursos, que às vezes ou a diretora espalha, que é a diretora que seria o mestre, espalha os recursos por aí, ou aquela habilidade lá de intelecto, que é caçar recursos, tu consegue algo de algum certo estilo de força, vigor, seja lá o que for, que diminui essa dificuldade 1, que tem normalmente de 1 a 3 usos definidos pela diretora, né? Basicamente ela pode servir para diminuir a dificuldade 1, ou ela também pode servir para cancelar o teste complexo e transformar num teste comum. Só que tu tem que fazer isso antes de rolar, né? Aí a gente tem o teste de susto. No meio de uma cena de suspense ou algo assim,
o mestre pode só falar que vai tomar um susto e precisam, os players que estiverem no ambiente precisam fazer um teste de susto, que isso consiste em jogar apenas um dado. 3 para baixo vai ser falha e tu vai perder esse dado, ele vai ser descartado. E de 4 a 6 ele vai passar. E não vai acontecer nada com ele, talvez tomar um sustinho, mas nada demais. Agora vamos para os tipos de dados, os sacrificados e os descartados. Quando tu falha esse dado, mesmo se tu passou no teste e um deles falhou, em cenas comuns ou livres, né, ou de suspense, esses dados eles vão para a mão do da diretora, quase do mestre, tanto faz. Aí, basicamente fica pro mestre esse dado. Já em cenas de encontro e em testes de sustos, basicamente os dados são descartados. Não vai para a diretora, mas não fica mais contigo. E se não, alguma habilidade que diga o contrário do bandidinho, mas é isso. Agora eu vou explicar os dados marcadores, que é basicamente a vida do personagem ou alguma coisa do tipo. Basicamente os dados marcadores são... basicamente a vida. Ferida e sequela, é isso que marca. Não tira a vida aqui da parada. Ferida e sequela. Basicamente o personagem também tem 6 de vida. 6 quadradinhos. Tu faz tipo 2 vezes 6 quadradinhos. Uma fileira com 6 quadradinhos, outra com 6 quadradinhos. Aí, uma delas é ferida e outra é sequela. Toda vez que tu toma um ataque de um assassino, tu ganha 1 de sequela. A cada ataque tu ganha 1 de sequela. E o ataque pode dar tipo 4 de ferida e tu vai ter 1 de sequela. Ou seja, tu tem 4 quadradinhos preenchidos de ferida e só 1 de sequela. Quando tu for recuperar feridas fora do encontro, tu pode curar só 3. Porque a sequela não vai te permitir curar o último. Se tu tomar mais um ataque, tu vai ter 2 de sequela. Então, se eu tomar mais 4 de dano, eu só vou poder curar 3 de novo. Então, eu vou ficar com 2 só de vida. Eu já vou ficar com 2 de vida menos. Eu só posso tomar mais 4 de dano, senão acabou. Daí, o próximo ataque que eu tomar, eu só vou poder tomar 3 de dano. E assim, essa sequela não dá pra recuperar normalmente. E a ferida daí tu vai curando. Só que tem uma hora que quando tu tomar 6 ataques não tem mais como. Isso sendo muito sortudo, né? E por último, dados de fuga. Dados de fuga seria quando tá numa cena de encontro. Numa cena de encontro tem algumas ações que eu vou falar depois, mas o dado de fuga funciona como um teste de agilidade, que tu precisa de um determinado número de sucessos pelo encontro, definido pela diretora, e tem essas etapas. Basicamente, quando tu joga esse teste, esse é o único teste mais diferentão desse estilo. Quando tu tem um sucesso, tu perde esse dado, porque normalmente quando tu tem um sucesso, tu mantém o dado que tu teve o sucesso, mas nesse caso tu perde esse dado e ele vai para uma pilha diferente, uma pilha de fuga. E no final, quando tu tiver o determinado número de dados nessa pilha de fuga, tu foge. Mas tu não vai poder rolar até tu fugir ou até esse encontro acabar. Tu não vai poder recuperar esses dados. Ele vai ficar lá. Então, tu tem que torcer, não precisar de fazer tanto teste, ter o dado suficiente e passar o suficiente para isso. Ou ir recuperando no meio da partida, que eu já vou falar. No meio do encontro, no caso, né? Que é o próximo tema. Tá bom, já na reta final, agora é basicamente para finalizar o básico do sistema, pelo menos no playtest. Essas cenas, elas são divididas em livres, de suspense e de encontro. As cenas livres e de suspense são aquelas onde tu pode gastar ponto de tensão à vontade para comprar aquelas vantagens e tu pode basicamente explorar o mundo, explorar as coisas ao redor, sem ter um assassino necessariamente ali. E quando tu falha algum dado, tu perde o dado e ele é dado pro assassino. Esse assassino que recebe o dado. Já nas cenas de encontro, como eu disse que os assassinos não recebem os dados falhos,
mas tem uma iniciativa já pré-determinada. Basicamente, o primeiro ao último é assim: herói, atleta, valentona, esbelto, inocente, nerd, relaxado, cética e assassino. Essa é a ordem, ela não muda. Independente do que acontecer, esses arquétipos seguem essa ordem. Agora vamos para a ação de encontro. Basicamente tem algumas ações. O Vazar Dali, que é os dados de fuga, como eu falei. O mestre vai definir uma quantidade de dados de fuga para esse encontro. E toda vez que tu jogar um teste de agilidade de fuga, os dados com sucesso vão sair da sua mão, vão para uma pilha de fuga sua própria, não é do grupo inteiro, é só sua. Tem essa pilha e quando tu alcançar o número necessário, tu foge. E é basicamente isso. Tá bom. Eu tinha esquecido isso, mas dei uma lidinha. Se tu tirar um 6 nesse dado de fuga, ele conta como 2 sucessos. Então cada 6 é 2 sucessos e os sucessos normais aí é um sucessinho só. Agora, recuperar o fôlego. Recuperar o fôlego seria uma forma que fora do encontro seria aquele lá que tu gasta 6 pontos de tensão para tu recuperar um dado. Mas já que no combate, tô acostumado com ordem e outros sistemas. Já que no encontro tu não pode gastar ponto de tensão, tu tem que ter uma maneira quando tu zera os dados de conseguir um dadinho pelo menos para tentar fugir, né? Aí tu basicamente gasta a tua ação do turno, todos só tem uma ação, não existe movimento, o movimento é só narrativo. Aí tu pode escolher o jeito que tu tá fugindo dali, tu pode estar se escondendo, contanto que tu tire o bastante. O recuperar o fôlego seria tu dar essa parada, a tua ação vai ser só para isso, para tu ganhar um dado na tua pilha comum. Tem o partir para cima, que basicamente tu rola um teste de força, e em caso de sucesso, o assassino vai descartar um dos dados dele, independente de quantos sucessos você conseguir, só descarta um. Tirando se tu tem uma habilidade que diga do contrário. Arriscar tudo. Isso só pode rolar uma vez por sessão, que em um dos encontros tu vai jogar todos, tu pode ter 6 dados, tu vai jogar todos os teus dados fora para fugir dali. Mas, como disse, só pode usar uma vez por sessão, e tu só pode usar essa ação se... Me embananei todo. Você só vai poder usar essa sua ação se tiver mais alguém ainda em encontro. Se tu for o último no encontro, tu não vai poder usar. Tu vai ter que tentar fugir na raça. Mas se tiver mais alguém ali, tu pode arriscar tudo. Tu pode sair dali gastando todos os teus dados e... Ou sendo um grande pau no cu, ou só tentando sobreviver mesmo. Todo coitadinho. Daí tu pode mirabolar na tua interpretação e tudo mais, contando que o mestre aceite, porque tu tá arriscando todos os seus dados para sair de algum jeito desse encontro. E tu pode ajudar alguém. Que basicamente tu rola um atributo, um teste num atributo que o mestre achar que faz sentido, tu tenta convencer ali ele como é que tu vai ajudar outra pessoa. E tu rola uma quantidade de dados que tu quiser. E os dados que forem sucesso, tu perde eles e vai para a mão de quem tu tá ajudando. E os que tu tiver falha, continua contigo, tu não perde. E o distrair, que tu rola um teste complexo, ou seja, tu tem que ter 2 sucessos no mínimo na rolagem, de inteligência. Aí, quando tu tem um sucesso complexo, ou usou o teu recurso para ser um sucesso comum e tu consegue ele, basicamente o assassino vai ter que gastar mais um dado para te matar. Ele vai ser obrigado a gastar um dado a mais para te matar e é acumulativo. Se vocês ficar distraindo, vai ter que ter um monte de dado para ele poder matar alguém. De cenas de encontro é isso. Essa é a finalização desse mini só o básico do playtest tutorial para players. Eu vou falar um pouquinho desse sistema. Primeiro, ele é um sistema que ele vai estar na RPGpedia. Eu recomendo muito que vocês sigam a RPGpedia para receber recomendações e tudo mais. O playtest foi principalmente, eu peguei pelo menos, quando ele apareceu na RPGpedia como beta aberto. Só que agora está no beta fechado, mas ainda tem financiamento para quem quiser dar uma força, ajudar a poder acessar o beta fechado. É muito bom, dá um incentivo grande
sistema nacional, pro RPG nacional, no caso, sistema nacional, porra, dar uma grande ajuda pro RPG nacional e começar a espalhar isso. Ela vai ser uma plataforma, até agora, pelo menos, que foi divulgado, que vai ser, tipo, basicamente uma loja de RPGs nacionais, onde vai ter muitos, como Oblivion, como o próprio Brutal, vai ter Tormenta. Eles estão botando um monte de RPGs. Eu não sei se vai ter internacional também, mas nacional é de certeza. Vai ter muitos RPGs nacional lá que tu vai poder comprar. E muitos deles vão ter até umas fichas, como o Chris é para o Ordem Paranormal, que tem como tu montar a ficha especializada para aquele sistema, também vai ter. Nesse beta aberto, até deu para fazer já ficha de Brutal, ficha de Oblivion para tu começar a testar. E vai ser basicamente isso, vai ter fichas próprias, vai ter quase um tabletop, pelo que eu entendi. E eu recomendo muito que você sigaremos, tanto faz, eu não sou bom em português. Enfim, eu recomendo muito que vocês sigam o portal, o RPGpad, eu não sei como tá o nome agora, mas vai estar um nomezinho aqui na imagem que eu vou editar e botar, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Se vocês gostam de RPG, se querem dar uma força pro RPG nacional, vai lá, ajuda no Catarse. Pô, é foda pra caralho, RPG é vida e é muito da hora. Então, dá uma forcinha, dá uma olhadinha lá, vai ser muito bom quando esse projeto der certo. E caso você se interesse pelo Brutal e queira ver campanhas deles que não seja a minha, o que eu acho meio inaceitável, mas eu compreendo. Então, quem tiver interessado em ver um sisteminha de Brutal, um RPGzinho no sisteminha de Brutal, eu recomendo fortemente que vocês vão no canalzinho do GG Tonho, vejam o que aquele cara fez, o cinema que aquele cara e os players dele fizeram em Presas Expostas 1 e 2. O sistema vai estar bem diferentinho em alguns pontos, até quebraram o sistema no meio, porque a primeira campanha principalmente era mais um test drive, era eles testando e balanceando. Mas eu ainda recomendo história forte, muito foda, eu não vou dar spoiler. Mas Presas Expostas, o 1 e o 2 foram muito bons, misturando comédia e terror e perfeito. E também tem no próprio D20 Minutinhos algumas sessões de RPG em Brutal, que também ficou muito bom. Tem também sessões no Descreve aí RPG, tem no... E além disso, tem alguns outros mestres que já usaram. E eu recomendo demais que vocês vejam, porque, pô, incentiva o RPG nacional a crescer cada vez mais, que já tá grande, mas tem que espalhar mais ainda. É um nicho muito pequeno. E Brutal é um slasherzinho que uma one shot ou só jogar com seus amigos é muito da hora e vai ser um tempo bom, bem gasto, bem engraçado provavelmente, porque é difícil com bebida relacionada ou só com desafio, não tem como levar 100% a sério. Mas também tem para quem quiser trazer aquele suspense, aquele momento tenso para todo mundo. Então eu super recomendo esse sistema. Sigam o RPGpedia, vejam campanhas em outros canais como Presas Expostas e D20 Minutinhos e Descreve aí RPG e seja lá qual outro canal nacional que tiver. Mas dão uma seguida, dão uma força ou tentem ver alguns conteúdos, porque cada mestre tem a sua essência e vale muito a pena ver muitos deles fazerem arte. E é isso. Esse é o videozinho explicando sobre o Brutal, que vai ser o próximo RPG que eu vou trazer no canal, vai ser nesse sistema. E vai ser algumas one-shots também antes da campanha principal. Vai dar um trabalho editar essa porra.